Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar: meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Então o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Este mesmo Evangelho de hoje nós vimos no domingo da 19ª semana do Tempo Comum e falamos da importância de estarmos vigilantes para o dia em que o Senhor nos chamar à sua presença, para que nos encontre preparados para ir ao seu encontro. Hoje gostaria de falar da morte, pois é importante falar dela, já que é uma realidade e não podemos fugir dela. Alguém poderá dizer: que horrível falar sobre a morte, não há um tema melhor para falar? Eu diria que falar sobre a morte é importantíssimo por vários motivos, e um deles é que, se descobrimos qual é o seu sentido, passamos a viver muito mais serenos. Qual é então o sentido cristão da morte? É este: a morte é um momento de grande alegria por dois grandes motivos. Primeiro, a morte é o começo da vida. A outra vida é que é a vida com maiúscula. Esta vida aqui na Terra é só de passagem para preparar a outra vida. Aqui se experimentam alegrias bastante limitadas, mescladas com dor e sofrimento. Na outra vida não haverá mais nenhuma dor e sofrimento. A outra vida é tão maravilhosa, tão indescritível, que São Paulo, tentando descrevê-la, disse que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para os que o amam. Segundo, a morte é o momento do encontro tão esperado com Deus. Para quem descobriu o amor a Deus e começou a corresponder a Ele, vai nascendo no seu coração, à medida que vai se apaixonando, o desejo indescritível de vê-lo face a face, de lhe dar um abraço. Vamos imaginar que um rapaz muito simples, sem meios econômicos, conhecesse uma moça também muito simples pela internet, que mora num país muito distante, e começasse a se corresponder com ela. E que este conhecimento se tornasse um namoro e o amor entre eles fosse aumentando cada vez mais.
Como não têm condições de fazer uma viagem, estão juntando dinheiro para um dia se encontrarem. O amor entre eles não para de aumentar e não vem a hora de poderem se encontrar, de se abraçarem, até que chega o dia tão esperado do encontro. Esta é uma imagem do que é a vida de um cristão e o desejo que tem de se encontrar com Deus, que é o seu grande amor. Por isso, a morte, para quem foi crescendo neste grande amor, é um momento de uma indizível alegria. Se a morte é a passagem para a vida, a felicidade indescritível, se a morte é o momento do encontro tão esperado com o amor dos amores, por que então ter medo da morte? Comecemos a tirar este medo. Comecemos a tirar o medo de morrer, pelo que já dissemos acima. O medo de sofrer no transe da morte. Nossa Senhora estará conosco neste momento. É o que pedimos toda vez que rezamos a Ave Maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Perder o medo de separar-nos das pessoas queridas. Deus saciará todo o nosso coração no céu e consolará e dará forças para os parentes e familiares que ficarem na terra. Perder o medo de deixar os familiares, dependendo da circunstância, numa situação econômica difícil. Deus provê tudo e não deixa nenhum dos seus filhos na mão. Na verdade é que pensar assim nos dá uma grande paz. Na verdade é que pensando assim começaremos a viver sem medo da vida e sem medo da morte e aprenderemos a deixar tudo nas mãos de Deus, vivendo uma paz extraordinária. Uma última consideração a respeito da morte. Se esta vida passa, não é uma loucura colocar o coração, a esperança e a felicidade nas coisas da terra? Quem se apega às coisas da terra sofre muito, pois tudo daqui de baixo é instável, volátil. Sentirá mais dia ou menos dia uma profunda frustração, pois nada daqui de baixo satisfaz o nosso coração. Sofrerá muito ao deixar este mundo, ao morrer, pois colocou todo o seu coração nas coisas daqui. E quanto mais apegado às coisas da terra, mais sofrerá nesta hora. Portanto, não vale a pena colocar todo o nosso coração aqui. Vivamos como dizia Jesus Cristo: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Aprofundarmos na realidade da morte, para que a vejamos como Deus a vê, como o grande momento de vê-lo face a face, e que o pensamento da morte nos leve a lutarmos com todas as forças para arrancar todo o pecado da nossa alma e a estarmos sempre em estado de graça, preparados para o seu encontro. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.